O último dos 4 pensamentos que transformam a mente é o karma. Karma é a palavra sânscrita para ação. Na terminologia antropológica, o karma é um termo denso e complexo do ponto de vista teórico. Karma refere-se à natureza das ações e como suas consequências se desdobram ao longo do tempo. De acordo com o budismo, o universo não é uma máquina mecanicista e estéril, como argumentam algumas filosofias. Em vez disso, a realidade tem uma dimensão moral. Alguns budistas ocidentais modernos minimizaram a importância do karma e da continuidade da consciência após a morte, alegando que o Buda simplesmente tivesse pego emprestadas essas ideias da cultura indiana de seu tempo. No entanto, os estudos das visões predominantes sobre a vida após a morte, propostas na Índia, na época em que o Buda viveu, mostram que suas afirmações eram profundamente diferentes daquelas visões de seus contemporâneos. Além disso, o Buda afirmou ter observado diretamente a verdade de suas afirmações a esse respeito na noite de sua iluminação, mostrando aos outros como eles poderiam verificar aquelas teorias por si mesmos. Certamente devemos considerar que as afirmações do Buda a esse respeito podem estar erradas, mas afirmar que ele convenientemente usou essas crenças metafísicas de outras tradições é mero sinal de ignorância. As repercussões do karma são profundas porque afetam não apenas a vida presente, mas toda a continuidade da consciência que se estende por muitas vidas. A crença budista na continuidade da consciência de uma vida para outra é sustentada pelo raciocínio lógico. O raciocínio por si só não é definitivamente convincente, mas o budismo apresenta a continuidade da consciência como uma hipótese coerente e racional, e séculos de experiência contemplativa budista produziram novas experiências que sustentam essa hipótese. Há muitos casos de pessoas que se lembram de vidas passadas, preveem vidas futuras e, além disso, descrevem os detalhes subjetivos do estado de transição ou intermediário entre as corporificações, chamado de bardo. A preparação para a morte e para o renascimento é uma parte muito significativa da prática budista tibetana. Em 1989, servi como intérprete ao Dalai Lama em uma conferência do Mind and Life Institute com um grupo de neurocientistas em Newport Beach, Califórnia. A maioria dos neurocientistas acredita que a mente é um subproduto ou um epifenômeno do cérebro. A mente desaparece quando o cérebro morre, e isso é tudo. Os neurocientistas se perturbaram quando o Dalai Lama, um homem muito inteligente, defendeu a hipótese da continuidade da consciência de uma vida para outra. Os cientistas afirmaram que relatos retrospectivos de reencarnações, por mais numerosos que sejam, não são cientificamente convincentes devido à falta de controles adequados. Por exemplo, as experiências de uma criança nos primeiros anos de vida são em grande parte desconhecidas. Não podemos saber com certeza o que os pais disseram à criança, por onde andou ou o que viu na televisão. Foi ainda apontado por Sua Santidade que apenas um estudo prospectivo teria peso do ponto de vista científico. Se os cientistas entrevistassem um yogi tibetano à beira da morte que lhes informasse detalhes específicos de seu renascimento, a esses detalhes, posteriormente, confirmassem a reencarnação desse mesmo yogi em uma criança, seria muito difícil para os cientistas explicarem isso
como uma mera coincidência. Sua Santidade está muito interessada em colaborar com cientistas em um estudo prospectivo sobre a reencarnação. A continuidade da consciência e o karma não são elementos de uma crença religiosa que os budistas são obrigados a aceitar. A premissa extraordinária do budismo é a de que a natureza da realidade pode ser experiencialmente determinada por meio de uma prática espiritual diligente. Ser budista significa apenas você confiar e seguir o caminho budista criticamente. Uma chave para a exploração contemplativa da natureza da realidade é a concentração meditativa, a capacidade de estabilizar a mente e aumentar sua vivacidade. A mente refinada e estabilizada é a ferramenta que os budistas usam para investigar a realidade, da cosmologia à natureza da consciência. Essa tecnologia meditativa dá acesso a estados de consciência excepcionais. A continuidade da consciência de uma vida para outra não depende de crença ou descrença na reencarnação. Do ponto de vista budista, mesmo que você pessoalmente não acredite na continuidade da consciência, ainda assim ela acontece. Uma analogia da física é que se você deixar uma bola rolar por uma rampa, ela acelerará, mesmo que você ache que sua velocidade permaneça constante. No futuro surgirão contemplativos, talvez até contemplativos ocidentais, que irão enfrentar o desafio prospectivo dos neurocientistas e morrer sob o escrutínio científico. Se a continuidade da consciência é um fato, e se, como nos dizem os budistas, é possível passar pelo processo de morte completamente consciente, então surge uma questão importante. O renascimento é aleatório? Será que a natureza joga uma roleta? Em uma vida você é humano, mas na próxima, sem nenhum motivo, você é um sapo? Se existe coerência no renascimento, qual é a natureza dessa coerência? A afirmação do Buda é a de que, na perspectiva de uma consciência desperta à coerência, certos tipos de ações dão origem a certos tipos de consequências. Essa coerência se chama karma. O pilar fundamental da existência, como um ser senciente, é buscar a felicidade e evitar o sofrimento. Atingir a iluminação pode ser o objetivo final, mas enquanto isso não acontece, qualquer ser senciente prefere estar bem do que estar doente, ter alimento suficiente em vez de morrer de fome, ter relacionamentos harmoniosos em vez de dolorosos, ter uma vida afortunada e não miserável. Todos desejamos isso. O Buda ensinou que certos tipos de ações dão origem a certos tipos de consequências. A questão então passa a ser: quais tipos de ações dão origem àquilo que desejamos e quais tipos de ações dão origem àquilo que procuramos evitar? A inclinação natural é acreditar que isso é fácil de se descobrir. Infelizmente, a mente indisciplinada está sujeita à delusão. Como escreveu o sábio budista indiano do século VIII, Santideva, em A Guide to the Bodhisattva Way of Life, aqueles que desejam escapar do sofrimento apressam-se na direção do sofrimento. Desejando a felicidade por delusão, eles destroem a própria felicidade como se fosse um inimigo. Em outras palavras, os desejos deludidos da felicidade nos levam a ações baseadas no apego, que inevitavelmente resultam em aversão. Nosso objetivo é a felicidade, mas nossas ações levam ao sofrimento. A consciência é um contínuo ao longo de diferentes estados: sono, sonhos, estado de vigília, morte,
estado intermediário e renascimento. Freud escreveu: na vida mental, nada que tenha se formado pode perecer. Tudo é, de alguma forma, preservado e, em circunstâncias adequadas, uma vez mais, pode ser trazido à luz. Esta afirmação é extraída do contexto dos outros pontos de vista de Freud, nos faz lembrar da teoria budista do karma, ações e suas consequências. A premissa budista é a de que todas as ações, incluindo ações mentais, deixam sementes ou impressões em um contínuo, que é não apenas uma continuidade de experiências, mas também uma espécie de depósito. Esse contínuo é carregado com tendências e configurado por experiências. Quando algo acontece com você, seja traumático ou alegre, a experiência se deposita na forma de memória, dando origem a tendências emocionais e comportamentais. Dessa forma, o contínuo de consciência ou fluxo mental é configurado pelos efeitos cumulativos dos pais, dos amigos, da educação e do ambiente de maneira geral. O contínuo mental também é configurado por nossas ações. Engajar-se em um determinado tipo de ação desenvolve uma tendência, um padrão ou hábito que é criado e depois reforçado. No início, a ação é difícil, mas torna-se mais fácil à medida que o hábito se torna mais profundamente arraigado. Alguns hábitos se desenvolvem muito mais facilmente do que outros. Responder com irritação quando algo desagradável acontece é um hábito muito facilmente adquirido, mas a irritação e a indignação são apenas duas das muitas respostas possíveis a algo desagradável. Quando um motorista se comporta de forma rude em uma rodovia, gesticular e proferir um sermão sobre a natureza da humanidade pode ser um hábito. Outra opção é simplesmente sair do caminho. Um hábito reforçado por ações subsequentes desencadeadas por eventos externos é um tipo de karma. Responsabilizar-se moralmente ou karmicamente por seus pensamentos pode ser assustador. Felizmente, há um espaço de oportunidade. Quando um pensamento não virtuoso surge, é o hábito de agarrar-se a ele, pensando: eu quero isto, eu quero fazer aquilo, que dispara e perpetua o karma. Durante a meditação, quando uma imagem ou um desejo desagradável surge, não há nenhum problema. Um pensamento de maldade, de ciúmes ou de egoísmo surgido no espaço da mente não gera acumulação de karma negativo. Nenhum dano é causado pela simples presença de pensamentos negativos, desde que você não se fixe a eles. Quando permitimos que os pensamentos surjam e se dissolvam por si sós, a nossa mente permanece como espaço. Não há acumulação de karma. O problema é ter uma consciência arraigada que se prende a pensamentos negativos do tipo: como eu posso pensar nessas coisas? Mas eu gosto tanto de pensar nisso. Ah, mas eu não deveria. O problema é identificar-se, agarrar-se. Esse é o problema, não os pensamentos. Eu mencionei um espaço de oportunidade. Quando pensamentos de raiva, de ciúmes ou de apego surgem e distorcem a mente, você pode optar por não se identificar com eles e criar um espaço ao redor. Você pode abandonar a fixação e o acúmulo de karma, refinando a atenção para que seja capaz de se concentrar diretamente na natureza do próprio processo mental. Esta é uma técnica muito poderosa quando aplicada corretamente. Se você
for capaz de identificar o momento exato em que a mente começa a ser atraída para o vórtice de um pensamento negativo e simplesmente observar a natureza desse pensamento, o efeito kármico é cortado. A prática espiritual efetiva inclui desenvolver a habilidade atencional para permanecer fora do vórtice de pensamentos e emoções aflitivas, sem deslizar para dentro do redemoinho. A matriz moral ou kármica fundamental do budismo é uma lista de 10 virtudes e 10 não virtudes. Esses faça e não faça cobrem os problemas mais comuns com os quais nos defrontamos na vida. Realizar uma ação virtuosa ou não virtuosa planta uma semente que, potencialmente, pode produzir um impacto negativo à medida que amadurece no fluxo mental, nesta vida ou nas que se seguirão. Nessa lista de 10, há 3 ações não virtuosas de corpo, 4 de fala e 3 de mente. As 3 ações do corpo são matar intencionalmente, roubar e ter má conduta sexual. Essas 3 não virtudes são negativas, porque infligem dano e sofrimento. As más ações físicas são comportamentos a respeito dos quais podemos tomar decisões. Geralmente podemos decidir não nos envolvermos com eles. Não há nada de metafísico nisso. As 4 ações não virtuosas seguintes dizem respeito à fala e são mais difíceis de reconhecer e lidar do que as não virtudes físicas. A primeira é a fala áspera e abusiva. As não virtudes da fala são difíceis porque, como o Buda disse, nada no mundo é mais rápido do que a mente, mas a boca é também uma boa corredora. A fala áspera envolve uma aflição mental, frequentemente a raiva e às vezes o apego ou a delusão, transformando a fala em uma arma sutil e sofisticada, que muitas vezes machuca mais do que um soco no queixo. A fala áspera inclui o sarcasmo. Os tibetanos comparam o sarcasmo com o ato de atirar uma pedra recoberta por uma lã macia. À primeira vista, parece com uma bola de algodão inofensiva, até atingir seu alvo. O segundo tipo de não virtude verbal é mentir, que significa dizer intencionalmente algo que não é verdade, com diferentes motivações. Caluniar ou causar discórdia através da fala é a terceira não virtude verbal e é bastante interessante. A calúnia pode ser uma mentira distorcida ou pode ser uma verdade simples, combinada a uma motivação de causar danos ou criar conflitos. A fala inútil, a quarta das não virtudes verbais, é considerada a mais leve de todas as 10 não virtudes. Mas, como observou um dos meus lamas, é a maneira mais fácil de desperdiçar uma vida inteira. A fala inútil é a fala motivada por aflições mentais, como o apego, a raiva, o ciúme, o orgulho e a delusão. O efeito da fala inútil é pior do que apenas desperdiçar tempo. Ela reforça as aflições mentais e acumula karma negativo. O próximo grupo da lista das 10 não virtudes são as 3 não virtudes de mente. A primeira é a maldade, a intenção de infligir danos. A avareza, cobiçar as posses de outra pessoa, é a segunda não virtude de mente. A terceira das não virtudes de mente é sustentar visões falsas, considerada a mais prejudicial das 10 não virtudes. Visões falsas refere-se a equívocos sobre a natureza da realidade. Um exemplo de visão falsa é a crença de que as ações não têm consequências morais. Ao lado da lista budista
das 10 não-virtudes está a lista das 10 virtudes. Estas são o outro lado da moeda de cada não-virtude. Por exemplo, a virtude oposta a matar é proteger a vida, e a virtude que corresponde à fala áspera é falar gentilmente. Todas as ações virtuosas e não virtuosas criam marcas no fluxo mental, sementes kármicas potentes que amadurecerão nesta ou em uma vida futura. Uma vez que o karma é incrustado no fluxo de consciência, ele é carregado de uma vida para outra até que seja catalisado. Da mesma forma que a semente de uma planta do deserto, que pode permanecer dormente durante décadas e germinar quando entra em contato com a água, uma semente kármica pode permanecer dormente por muito tempo, vida após vida, até que um catalisador desencadeie seu amadurecimento. Outra característica do karma é que o efeito é semelhante à sua causa. Por exemplo, se alguém cultivar uma tendência para ajudar os necessitados, o efeito kármico carregado para a próxima vida será nascer com uma tendência altruísta, um ser dotado de compaixão. Dessa maneira, os budistas explicam as diferenças entre os bebês, óbvias para qualquer mãe ou pai, como parcialmente resultantes do karma. Essa visão não nega as influências genéticas e ambientais. Muitas influências se combinam em um intrincado tecido para formar esta vida. O ponto interessante aqui é que os budistas não consideram que a mente de uma criança seja como um papel em branco. Devido à influência das vidas passadas, os seres sencientes são fortemente condicionados, até mesmo antes da concepção. Portanto, cultivar tendências virtuosas é uma prioridade da prática do Dharma. A visão de que o karma afeta o contínuo de consciência de uma vida para outra é de fundamental importância na prática budista. Muitos budistas reconhecem que alcançar a iluminação em uma só vida, embora possível, é altamente improvável. Compreender o karma e seu efeito sobre a continuidade da consciência expande a prática espiritual para além de uma aposta de tudo ou nada, referente a uma única vida. Se a prática espiritual tem continuidade e coerência, cultivar a bondade, a sabedoria e o equilíbrio, bem como reduzir as tendências aflitivas, resultará em qualidades que serão incorporadas à mente. Mesmo que você não atinja a iluminação nesta vida, se praticar o Dharma com diligência, devido à natureza das ações e suas consequências, você poderá retomar o caminho na próxima vida do ponto onde o deixou na vida anterior. Na tradição budista tibetana, as reencarnações de praticantes excepcionalmente realizados são algumas vezes identificadas na infância. Esses tulkus, que literalmente significam corpos de emanação, são uma fonte de inspiração para os budistas tibetanos. A identificação de tulkus reconhece que o amadurecimento espiritual é preservado como propensão kármica de uma vida para a próxima. Isso é verdade não apenas para tulkus, mas para todos os praticantes. Um terceiro tipo de efeito kármico, e o mais difícil de se compreender, é ambiental. Os vários tipos de ambientes onde nos encontramos em nossas vidas também são o resultado do karma. Nascer em um ambiente hostil, em meio à doença, à fome, à seca, à guerra, é uma maturação do karma, que se manifesta como ambiente externo. O mesmo raciocínio também é válido para um ambiente harmonioso e belo. A hipótese budista é a de que o senso de humanidade é muito dependente de um corpo humano
e de que não somos tão humanos quanto acreditamos ser. Quando o corpo humano morre, o que resta são as tendências. De acordo com os ensinamentos do Buda, é difícil a concepção de um nascimento com uma forma não humana, porque nos identificamos muito com a inteligência humana e com a forma humana, mas temos mais em comum com outros reinos do que gostamos de pensar. Por exemplo, se sua vida é dominada por desejos como eu quero um bom carro, uma casa maior, quero mais da parte que me cabe, essa experiência é comparável à vida de um preta, de um fantasma faminto. Do mesmo modo, levar uma vida direcionada por apetites animais, sem tirar proveito da experiência e da inteligência humana, para todos os efeitos práticos, é um facsímile humano de viver a vida de um animal. O ensinamento budista geral é de que uma vida fortemente dominada pela delusão leva a um renascimento no reino dos animais. Uma vida fortemente dominada pela carência leva a um renascimento no reino dos fantasmas famintos. E uma vida fortemente dominada pela maldade ou pela crueldade conduz a um renascimento no reino dos infernos. Eu darei um exemplo de um renascimento em um inferno budista. Tenha em mente que esses renascimentos, todos eles, não são mais substanciais do que os sonhos. Um inferno budista não é um lugar no centro da Terra ou na parte escura da Lua. Quando se tem um renascimento nesse reino, o inferno que se experiencia surge como um sonho. No momento em que você nasce, e como um sonho, parece muito real enquanto se está lá. Um dos reinos do inferno budista é chamado de continuamente revitalizado. Nesse inferno, você e todas as pessoas ao seu redor têm armas. Todos estão em constante combate, corpo a corpo. E talvez você mate algum dos outros seres que habitam esse sonho antes que alguém o perfure com uma grande espada e você morra. Mas em seguida, você volta à vida e começa a lutar novamente. Isso acontece vez após vez. Luta, mata, morre e volta à vida. Essa situação continua até que a tendência que o impulsionou para esse renascimento se esgote. Em reinos não humanos, infelizmente, as leis do karma também são válidas. Há, no entanto, uma advertência. Quanto maior sua inteligência, maior sua compreensão e sabedoria, e maior será o impacto das suas ações. Os animais acumulam uma pequena quantidade de karma devido à agressão, mas um ser humano, com o mesmo comportamento, acumula um karma muito mais pesado. A metáfora da tartaruga que cruza o oceano, emergindo a cada 100 anos, também descreve o que é necessário para um animal renascer em um reino humano. Do ponto de vista budista, a compaixão é rara no reino dos animais, mas ainda assim está presente. No reino dos fantasmas famintos, a compaixão é ainda mais rara e mais rara ainda no reino dos infernos. No entanto, mais uma vez há um espaço de oportunidade, uma brecha. Devido à relativa raridade da compaixão em reinos não humanos, o significado kármico de uma tênue expressão de compaixão é muito grande. Dizem que no reino dos infernos, quando um ser sente compaixão por outro, é imediatamente liberado. Pense em um exemplo de sua própria vida em que se sentiu no reino dos infernos. Era difícil sentir compaixão genuína por outra pessoa? Não é impossível, mas é certamente difícil, porque a nossa tendência é sermos absorvidos por nossos próprios sentimentos e problemas. Não é fácil a virtude surgir em meio à carência e à obsessão, ou quando a mente está deludida. Por isso é muito difícil se libertar de um renascimento em um reino infeliz de existência.
Sob a perspectiva budista, o tipo de sorte que encontramos, felicidade ou tristeza, não se deve ao fato de alguém ter feito algo conosco. Se eu ganhar na loteria, não será porque o Buda me escolheu para ganhar um bônus. Nenhum Deus ou Buda é responsável pelo que acontece conosco. Em vez disso, as circunstâncias são criadas fundamentalmente por ações anteriores. Esta é uma afirmação perigosa se for mal compreendida. Uma má interpretação infeliz do que o Buda explicava em seu ensinamento sobre o karma é a conclusão de que o sofrimento de outras pessoas é simplesmente culpa delas. O Buda não ensinou que uma criança que sofre de uma doença ou de fome tenha provocado esse sofrimento. A explicação budista do sofrimento é a de que uma ação incorporada ao contínuo de consciência, em algum momento, dará origem a consequências. A ação pode ter ocorrido nesta vida ou em muitas vidas atrás. Isso não implica que uma pessoa que sofre seja moralmente degenerada, não mais do que alguém que sofre por ter ingerido alimentos contaminados. O sofrimento que experienciamos é o karma acumulado, sob a influência da delusão e de aflições mentais. Isso vale para todos os seres sencientes. Existe apenas uma resposta apropriada a ser dada por uma pessoa que testemunha o sofrimento de outra pessoa. Como posso ajudar? Quando o karma chega à fruição e causa sofrimento, a resposta nunca deveria ser: esse é seu karma, é seu destino, portanto eu não posso ajudar. Pode ser que seu próprio karma se apresente como uma oportunidade para ajudar uma pessoa que sofre. Compreender de forma equivocada a relação entre as ações e suas consequências pode ser desastroso. A resposta budista às não virtudes que todos nós cometemos enquanto estamos amarrados à roda do samsara pode nos inspirar e encorajar. O ensinamento budista diz que é possível neutralizar as sementes kármicas negativas inseridas no fluxo da consciência. As ações não podem ser desfeitas, mas é possível purificar o fluxo mental para que o impacto das sementes kármicas seja anulado. O método usado para purificar a mente é chamado de os 4 poderes de reparação. A metáfora da eficácia dos 4 poderes de reparação é a de queimar uma semente. O karma, assim como uma semente, pode ser queimado no fogo da purificação para que não germine. A semente não desaparecerá, mas não brotará. O primeiro dos 4 poderes de reparação é o remorso, que reconhece que a ação negativa é prejudicial. O remorso é refletir sinceramente sobre a má ação, assumir a responsabilidade e lamentar por tê-la cometido. O remorso também inclui reconhecer as consequências, assim como o remorso é um passo para anular o impacto de uma semente kármica negativa. Regozijar-se com a virtude empodera seu karma positivo. Tsongkhapa disse que a maneira mais fácil de empoderar a mente na virtude é deleitar-se com a virtude. Da mesma forma, regozijar-se com algo negativo, como felicitar-se por ter sido sarcástico, por exemplo, fortalece a propensão negativa da semente kármica. Regozijar-se com a virtude nos empodera e o remorso ajuda a neutralizar o efeito das impressões kármicas no fluxo mental. Outro exemplo: se você der $5 a uma pessoa sem teto, mas for embora pensando, ela me acharia igualmente generoso se lhe tivesse dado apenas $2, e com $3 eu poderia comprar um café ou um jornal, esse remorso neutralizaria o benefício kármico da generosidade de ter dado os $5. O remorso é perigoso quando confundido com culpa. O remorso é virtuoso porque se concentra em um evento.
A culpa é um estado de mente aflitivo, focado no eu. Eu sou uma pessoa indigna. A culpa, uma reificação do ego em torno de tendências negativas. É simplesmente outra aflição mental. O remorso, adequadamente direcionado, por outro lado, pode ser muito útil para abandonar tendências não virtuosas. O segundo poder de reparação é a confiança. Quando prejudicamos outros seres conscientemente, o poder purificador da confiança é cultivar a compaixão pelos outros, e quando nos comportamos de forma equivocada com relação a seres espiritualmente realizados ou a seus ensinamentos, pelo poder da confiança, nos entregamos à sua orientação. O terceiro dos 4 poderes de reparação é a determinação, afastar-se da conduta equivocada. O poder da resolução é impedir o comportamento não virtuoso pela força da determinação e da decisão. O último poder de reparação é a purificação. Este também é chamado de aplicar o antídoto e implica fazer algo que antagonize ou neutralize a ação negativa. Por exemplo, se a ação for matar, aplicar o antídoto seria proteger a vida. A tradição budista ensina que, através dos 4 poderes de reparação, é possível eliminar completamente a potência até mesmo dos atos mais nocivos. Não há ação tão má que não possa ser purificada. Milarepa disse que o objetivo de sua prática do Dharma era morrer sem remorso. Seu argumento era o de que, se você se envolveu em ações não virtuosas, é importante purificar as impressões kármicas em seu fluxo mental, enquanto você tem a liberdade de fazê-lo. Purifique os atos kármicos nesta vida, para que você não carregue essas impressões negativas no processo de morte. O limiar da morte é um momento muito ruim para sentir remorso. A matriz de ensinamentos budistas também explica as bênçãos, uma influência de fora do ciclo do sofrimento, que é uma poderosa fonte de purificação. É dito que o poder da compaixão, da misericórdia e das bênçãos dos seres iluminados é infinito. Para nos abrirmos às bênçãos, da mesma maneira que no cristianismo e em outras religiões precisamos da fé. Sem fé, ainda que siga cuidadosamente a lei das 10 ações, empenhando-se na virtude e evitando a não virtude, você não se sairá bem. Acabamos de explorar o primeiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos. Primeiro, treine nas preliminares. As preliminares são 4 meditações discursivas sobre a preciosidade da vida humana de tempo livre e oportunidade, morte e impermanência, sofrimento e karma. As preliminares aceleram a desilusão com falsos dharmas, para que não precisemos aprender suas lições por meio de uma experiência longa e difícil. Quer você entre no caminho com 10 anos ou com 80 anos de idade, se compreender desde o início o que não funciona, você avançará mais rapidamente. A desilusão com busca mundana pela felicidade não é suficiente, nem tampouco sondar a profundidade do sofrimento ou a diversidade do mal no mundo. Esse conhecimento pode fazer você um bom filósofo existencial, mas não lhe proporcionará a inspiração necessária para se dedicar à prática espiritual. A compreensão teórica vem da leitura, de ouvir palestras, conversar e pensar, mas o entendimento teórico é como uma receita de bolo, e uma receita não é a mesma coisa que um bolo. É só a prática do Dharma que torna possível sustentar a inspiração para a prática espiritual. A própria prática nutre a felicidade e o bem-estar. O sofrimento diminui. Os benefícios do Dharma são testados pela própria prática do Dharma.